Hoje a nossa live é sobre os erros do RH com a LGPD. E aqui, já querendo fazer um parênteses, né? Quando a gente fala de erros do RH, não são erros, né? Que até então eram processos que deveriam ser feitos de uma forma ou que tinham as instruções para serem feitos de uma forma. E com a LGPD a gente teve uma mudança. Então isso acontece em todas as áreas. Na área de marketing, área de segurança e TI. Então, na verdade, são processos novos e que muitas vezes, dentro dos nossos projetos, quando estamos falando com o pessoal da área de RH, é muito comum que eles queiram, que eles perguntem pra gente, olha, mas qual é o correto agora? Eu posso continuar fazendo isso? Posso continuar fazendo aquilo? Então, quando nós falamos de erros, na verdade não são erros nos termos, né, de como a gente vivia até então, mas coisas que podemos mudar dentro dos processos para ficar adequado com a LGPD. Hoje eu trouxe para falar comigo a Cláudia Marques. Cláudia, ela é uma colega, não só colega de profissão, mas uma amiga pessoal, com quem eu tive o prazer de estudar, de dividir também. Nós fomos advogadas, né, na mesma empresa, fomos estagiárias no mesmo escritório, então a gente é uma pessoa que eu admiro, não só como colega, mas também como profissional e que eu sempre me espelhei. Então trouxe aqui para vocês, a Cláudia já falou, já trouxe ela para um bate-papo nas aulas do curso LGPD para profissionais e ela deve voltar também em breve para trazer uma aula específica para os alunos em relação a esses pontos que muitas vezes a gente entra assim numa seara trabalhista quando estamos discutindo a LGPD. Então, são profissionais que estão extremamente ligados aí com essa nossa área de proteção de dados e que têm mergulhado nesse assunto nos últimos tempos. A gente tem sentido essa presença dentro dos projetos e eu queria te perguntar sobre esse impacto, né? Além dessa novidade de começar a mudar alguns processos internos, como que isso tem sido visto assim de fora para dentro, né? Ou seja, reclamação trabalhista, o que a gente pode esperar e o que já tem acontecido? Na Justiça do Trabalho, isso. A gente teve, na verdade, teve uma empresa recentemente que fez um levantamento, a empresa Datalawyer fez um levantamento que foi publicado no jornal Valor Econômico, que em novembro do ano passado já tinha 138 reclamações trabalhistas que utilizaram a LGPD para fundamentar algum dos pedidos, né, na inicial. Então já mostra que é um tema que vai vir com tudo aí na Justiça do Trabalho, né? E assim, Sim. contar um pouquinho assim de um dos pedidos para a gente ter uma ideia um pouco mais clara, né, do que pode ser pedido, do que pode ser tratado na Justiça do Trabalho com relação ao LGPD. Em um dos casos, a trabalhadora ela alegava que tinha num sistema interno da empresa a informação de que ela seria envolvida com situações perigosas. Olha que delicado. E ela teve acesso a essa informação ainda quando ela era empregada da empresa, então ela teve a oportunidade de manter evidências, né? Ela colheu evidências de que isso de fato estaria no sistema da empresa e alegou, ela queria que essa informação fosse retirada com urgência dos dados, né, do dossiê do contrato de trabalho dela. Então, esse é um caso. Teve um outro caso, né, que também acho que vale o exemplo uma professora, assim, uma situação super recente, uma professora de uma universidade, né, que durante a pandemia estava gravando, estava dando aulas online, e as aulas ficavam gravadas, e ela, com fundamento na LGPD, ela falou que
gravar aquelas aulas e circular esses vídeos, né, isso que a universidade fazia, feria, além dos direitos trabalhistas, questões da LGPD. E porque no contrato inicial de trabalho não previa essa situação, né? A questão das A aulas, exposição. a exposição mudou, mas a universidade não fez ali um ajuste adequado para seguir dessa forma, e ela conseguiu eliminar, que depois foi até confirmada mesmo na sentença, de que a universidade fosse obrigada a não circular mais esses vídeos dela, não armazenar e não circular. Então, ela fazia aula online, ao vivo, e depois a faculdade não podia mais utilizar essas aulas gravadas. É. Então, esses foram dois casos interessantes. Muito, e é o que a gente fala, né? Vai ter fundamento para tudo. E a LGPD não é que a gente não pode mais usar o dado de uma maneira ou de outra. É que você precisa avaliar a real necessidade, né, naquela situação e dar transparência de tudo. Então, eu acho que a gente acaba errando na mão quando a empresa entende que ela é a dona daquela informação. Sim. Eu acho que quando sim. muda a cultura, tende a mitigar esses riscos para a empresa, né? E vamos então para o tema da nossa live, né? Vamos. Questões que são comumente, né, que acontecem comumente no RH e que a gente pode trazer aqui como dicas até para processos que essas pessoas podem mudar e que com isso elas vão minimizar os riscos nessa área. E aí, de novo, né, muita gente busca essa informação, porque nem toda empresa tem um jurídico preparado, nem toda empresa tem um apoio, já tem nomeado um TPO, e dentro do RH você tem orientações gerais para atuar de uma forma. É difícil uma pessoa dentro daquela área querer mudar um processo que já existe desde né, que a empresa é a empresa. Então, de fato, essa orientação ela é muito importante hoje, né? Esse trabalho que a gente faz aqui de conscientizar e de trazer o que a gente tem visto na prática, né? Eu dentro dos projetos de adequação e você dentro da área trabalhista ajudando internamente a sua empresa também nesse processo. Eu acho que o primeiro é unânime, né? Porque eu lembro que eu fiz os tópicos, você também, e bateu o nosso primeiro ponto, que é o uso excessivo de dados. Como que você tem visto isso, né? Até com base no que as pessoas te perguntam, né? Eu faço consultas o tempo todo, né? Fazia, até que eu parei um pouco. Mas que os alunos te perguntam, que as pessoas te perguntam, o que você vê mais acontecer em relação a isso excessivo? Sim, eu acho que a utilização excessiva dos dados é porque, na verdade, a gente já tem ali tem que mudar o pensamento, né, da empresa, das pessoas, de que, eu preciso realmente daquele fato, daquele dado, porque a gente vai colhendo muitos dados, porque sempre buscamos, sempre solicitamos, eu não vou usar, mas vai que eu vou precisar, né? Então eu já vou pedir tudo mesmo. Então, a gente tem que tentar já mudando esse pensamento, né, de que, vamos solicitar tudo, vai que eu preciso, e não é bem assim, né? Então, esse excesso, muitas vezes, ele já começa na fase pré-contratual. No currículo, naqueles formulários online de preencher a intenção, né, de emprego, já perguntam coisas que eu não precisaria, como empregador, saber numa fase de seleção, né? Por exemplo, gênero. A gente pode pensar que seria até uma questão discriminatória perguntar o gênero na seleção. Então, porque assim, se tem filhos, né? Também, já no currículo, nessa seleção de dados, eu não preciso, né? A empresa não precisa saber dessa informação. Do ponto de vista trabalhista, por exemplo, a questão de gênero,
só se justificaria, só teria ali uma base legal para a gente solicitar e questionar um candidato. Estou pensando aqui num exemplo que seria a questão de um carregador de peso, porque tem uma NR, né, de economia e um artigo da CLT que fala da diferença de limites de peso para homem e para mulher. Então, tirando essa situação, eu não teria por que colocar um gênero ali num formulário, né, de intenção de emprego. Os currículos também, ofícios, incluem a foto, né? É necessário? Então, a gente tem que pensar, né? Do ponto de vista prático, né, agora, o que eu vejo na prática que pode ser feito para reverter isso? É realmente separar os processos. Entender que a admissão é diferente do recrutamento e seleção, né? Então, você não precisa ter uma ficha para os dois casos, porque você vai ter uma finalidade em cada etapa. Na etapa de recrutamento e seleção, podem ter informações até sensíveis, necessárias em alguns casos, como você comentou. Por exemplo, pessoas com deficiência. Tem empresas que precisam preencher, né, requisitos e cotas, e aí você, de fato, faz um processo seletivo direcionado. Faz sentido, mas você precisa fazer isso para todas as vagas, mesmo as que não são, né? Então, não precisa. Então, eu acho que essa é uma dica número 1 de RH. A gente vê algumas empresas que elas têm essas áreas bem divididas. E aí, de fato, você tem um trabalho menor. Mas tem empresas que o RH ele acaba sendo um só, departamento pessoal, recrutamento. E aí, a gente vê esse pensamento mesmo. Eu já vou pegar tudo na ficha, porque se eu selecionar fulano, eu já tenho toda a informação. Né? É algo que parece que é prático, mas quando a gente avalia, você manter essas informações depois, foi o que você falou sobre aquela reclamação. Se a pessoa vem a descobrir que tem aquela informação sobre ela no banco de dados da empresa, ela vai questionar, né? E com fundamento. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, essa divisão. E você tinha comentado uma outra coisa, que acho que além da divisão, avaliar bem as normas que a empresa cumpre, né? Você falou do peso. Eu me lembrei também de uma empresa do setor de energia que eles pediam também o peso e a altura. E eu achava aquilo muito estranho. E eu já coloquei o risco do dado excessivo, assim, sem sombra de dúvidas. E aí, conversando com a área de RH, eles falaram, não, porque tem aquele pessoal que faz a manutenção e ele sobe na escada da rede elétrica e dependendo da altura, do peso, aquilo ali não é aplicável. E de fato a gente percebeu uma necessidade. Mas se você precisa ter essa informação, por isso também que eu acho que não adianta alguém mandar uma mensagem aqui assim, né? A pessoa manda bastante mensagem, eu respondo tudo aqui no direct. Mas tem gente que pergunta específicas. E aí, até para eu me defender aqui, né? Não adianta perguntar, posso continuar coletando dado X? Né? Depende, você depende da situação. A necessidade. Você trouxe também, quando a gente estava batendo papo sobre esse assunto outro dia, a questão de monitoramento, né? Tanto monitoramento do computador quanto monitoramento de geolocalização, de onde está aquele empregado para algumas situações específicas. Na parte trabalhista, na esfera trabalhista, o que você vê desses casos como algo que você vê que já teve julgados e que possibilitam? Isso pode ou não pode do ponto de vista trabalhista? Vou falar do ponto de vista assim da LGPD, o que a gente tem indicado. E aí você vê se está tudo ok também com a parte trabalhista. Não o que eu tenho indicado, não. O que eu vi já fora, num tribunal na Alemanha, na corte da Alemanha, foi indicado que que aquele monitoramento que a empresa fazia era excessivo. Não que ela não podia fazer o monitoramento, mas o que aconteceu? Ela mandou embora um funcionário dizendo que ele não era eficaz, efetivo ali no seu trabalho, ele passava muito tempo nas redes sociais. E aí o que a corte alemã decidiu? Que ele tinha que voltar, né, ser reintegrado lá ao emprego,
porque a empresa tinha usado isso de forma excessiva, porque ela tinha outros meios para garantir a eficácia, como não permitir que as pessoas acessassem determinados sites, determinados websites. Então, eu acho que nesse ponto, assim, não é sempre que se encaixa, mas eu sempre tento ver essa proporcionalidade. Vou falar do primeiro da geolocalização, né? A geolocalização, no geral, seria um dado excessivo, né? Fazer um controle de ponto, por exemplo, por geolocalização. Eu entendo que é excessivo. A gente tem outros meios para fazer esse controle de pontos sem precisar saber da geolocalização de um empregado, né? Então, eu vejo como excessivo. Mas, né, como sempre depende de uma situação, por exemplo, no caso de motorista, que tem uma lei específica, ela traz um artigo autorizando o controle de jornada por geolocalização. Então, ela permite, né, o monitoramento, na verdade, ela permite o monitoramento por geolocalização do empregado motorista, para fins de segurança, e eu também posso usar ali para o controle de ponto. Então, essa tem uma previsão específica. Eu usaria nessa situação que tem essa previsão. E aí, olhando na proteção de dados, esse ponto a gente diria transparência. A partir do momento Sim. que, por mais razão que você tenha, se você não dá transparência, a oportunidade da pessoa agir sabendo que ela está sendo monitorada, esse ponto que é o que também acaba tirando a razão, né, em determinados casos. O empregado precisa saber que ele pode ser monitorado, que ele vai ou que ele pode ser monitorado ali por geolocalização, né? Apesar de estar previsto na lei, precisa saber que a empresa vai fazer isso e de fato vai utilizar a geolocalização dele. Então, esse é o ponto. Tirando essa exceção que eu consigo me lembrar agora, nas demais situações eu entendo como um excessivo de dados que não seria necessário, a gente teria outros meios para fazer essa fiscalização. Agora, com relação ao monitoramento de e-mails, né, e-mails corporativos, é uma situação delicada, um pouco polêmica. Na Justiça do Trabalho também não tem assim uma linha pacífica, mas o que se entende assim, se a gente olhar a maioria dos julgados, o que a gente encontra? A possibilidade, porque o e-mail corporativo é uma ferramenta da empresa, né? Só que eu preciso deixar isso claro, então eu preciso ter uma política ali de uso desse e-mail, deixando claro, por exemplo, que é vedado o uso pessoal, avisando que ele pode ser monitorado, né? Então eu preciso deixar esse empregado ciente previamente de que pode ter esse monitoramento do e-mail dele. Então, tendo essa previsão em política, o empregado estando ciente e que eu consiga provar essa ciência, né? Porque às vezes, estava lá, escrito em algum lugar. Não, na Justiça do Trabalho eu vou precisar provar com documentos e com testemunhas, mas vou precisar provar de que o empregado tinha ciência de que esse monitoramento poderia ser feito, né? E aí a empresa pode, tendo esse amparo aí de políticas e dessa ciência prévia do empregado, utilizar o e-mail corporativo, inclusive para aplicar sanções disciplinares, se for constatado alguma fraude, que ele usou ali o e-mail e a empresa teve ciência disso, a empresa pode utilizar isso como prova na Justiça do Trabalho. Tem a questão também. E é o que você falou, né? Não é, nem na justiça trabalhista ainda é algo pacífico, né? Então, é mais ainda um fator da empresa realmente avaliar a necessidade, né? E quando que isso vai acontecer. Porque uma coisa que eu verifico também na área de segurança, e o pessoal de segurança sempre faz assim, deixa bem claro, é possível o monitoramento, mas isso não é algo que é feito de uma forma automática, que o tempo inteiro fica alguém monitorando. Não, mas você, né, avaliar, tem uma suspeita de fraude, a possibilidade de você monitorar. E aí é fundamentado, às vezes a empresa tem um comitê de ética para avaliar as questões, quando que isso vai acontecer, né? E de fato você... isso diminui o seu risco quando você vai fazer essa avaliação em casos específicos e não, de fato, o tempo inteiro, né? Você tem ali uma pessoa que você pode, e toda a empresa monitorar. Não,
pessoas específicas, com acessos específicos para isso. Outro caso de monitoramento que me perguntam muito também é se a empresa pode monitorar redes sociais dos empregados. Também é um assunto polêmico e delicado, né? E a gente tem que sempre responder com a cautela necessária, então depende, cabe bem sempre, né? Depende se essa empresa também tinha uma política ali de normas de condutas, né? O que eu vejo, me perguntam se podem monitorar e se podem utilizar como uma prova de utilizar um desvio de conduta de um empregado numa rede social e aplicar uma sanção disciplinar, né, no âmbito da empresa. É delicado, é bem delicado, mas vamos pensar assim no cenário que o empregado colocou onde ele trabalha na empresa, né? Ele colocou ali que ele trabalha na Arcos Douradas, como eu, e então eu estou vinculando o meu perfil àquela empresa de uma certa forma, né? Então a empresa pode não gostar se ela tomar ciência de algum comportamento que eu tiver contra os valores da empresa, falar, olha, você colocou ali que você trabalha numa empresa, então eu quero que você haja em conformidade com as nossas normas e condutas. Mas tem aí é a imagem da empresa também que você carrega, né? No momento que você vincula ali o seu perfil com a empresa, tem essa ligação, a empresa tem que ter cautelas, porque ela pode não querer que pessoas que ações contra os valores dela sejam divulgadas, vinculadas ao nome dela. Mas também tem uma questão assim, como que a empresa vai tomar conhecimento disso, né? Então, assim, eu aceitei como amigo na rede social ali algum gestor, ou a empresa soube por um outro empregado que passou. Então, tem esse outro ponto que pode ser discutido, né? Então, como que a empresa teve o acesso a essa minha postagem? Porque ele é público. Aí a Denise pode falar mais sobre. Não, e eu acho que as regras também têm que estar muito claras, né? Como você falou naquele tópico anterior. A gente não adianta você colocar num documento algo super extenso, né? Aquele livro do empregado quando ele entra na empresa e ele não vai ler aquilo. Agora, se você dá treinamentos, se você está sempre, né, trazendo essa cultura para dentro da empresa, de fato justifica, porque você traz os valores e a pessoa está agindo, né, fora dessa conduta. O uso de dados, né, que são manifestamente públicos pelo titular, ele pode ser usado para a finalidade pela qual ele foi tornado público, né? Então, por exemplo, a pessoa do RH está olhando o LinkedIn de pessoas para ver possíveis candidatos, né? Querendo ou não, é uma rede social de networking, de você estar ali, né, nessa exposição. Então, isso é possível. E também as empresas, elas têm aí uma legitimação para, de fato, não um monitoramento do funcionário, mas de sim poder até ter uma ação disciplinar se alguém está agindo fora da conduta da empresa, denigrindo a imagem da empresa, né, de alguma forma. Então, assim, lembrando que vai ser importante demonstrar que isso estava ali num manual de normas e condutas que foi bem estruturado e bem publicado para os empregados, né? Que os empregados tinham ciência de que a empresa entendia dos valores da empresa e tudo mais. Então, é importante a gente conseguir depois demonstrar que tudo isso foi feito, né? Então, tendo esse cenário, eu vejo como possível, sim, uma sanção disciplinar a partir de um ato publicado numa rede social. Mas tem que ter esses cuidados prévios. Aí é aquela coisa, né? Você precisa prevenir antes, né? Não depois só simplesmente punir. Aqui a Regina fez uma pergunta interessante, aí eu vou partir para o nosso próximo tópico, porque dado esse exemplo, acho que a gente passaria aqui o dia falando, né? Pois é, já me mandaram uma pergunta aqui, mas a gente fala depois se der tempo. Qualquer coisa você pode também interromper e falar da pergunta. É que a outra tá muito relacionada à questão do consentimento para tudo, né? Porque teve um caso específico, inclusive, que
é algo positivo que o RH, como eu comentei no início, as pessoas dessa área, com a preocupação que eles têm com pessoas, eles já queiram fazer as coisas até antes de acontecerem. Então, uma vez a gente deu um workshop sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Quando eu voltei para conversar com o RH, para a gente ainda fazer, né, uma avaliação dos processos, eles já tinham mudado a ficha de seleção e já estavam com o termo de consentimento pronto. Aí, assim, apesar de eu ter achado a iniciativa excelente, não era uma situação que exigia consentimento. Então, foi o que eu indiquei, e até trazendo um pouco esse assunto, já te passo a bola aí para você falar o que você acha, mas a gente teve casos, inclusive, que isso em outros países, né, por enquanto, que a empresa ela foi multada por usar o consentimento de maneira equivocada nessa relação entre a empresa e os funcionários. O que eu tenho visto, e eu acho que eu até uma vez até te perguntei sobre essas questões, é que o consentimento ele tem que ser livre, informado e inequívoco. Quando a gente fala de livre, consentimento livre, você pode não ter uma relação livre quando a gente fala dessa relação entre empregado e empregador. Então, sempre tem que ter o cuidado de avaliar se não tem uma outra hipótese, né, da LGPD que você pode encaixar aquela sua situação. Então, né, a gente fala que RH, consentimento, cuidado. O que você pode olhar? Lá na LGPD, para tratar dado pessoal comum, você tem mais 9 opções. Inclusive, a que mais se aplica para o RH, né, as que mais se aplicam, são o cumprimento de uma obrigação legal, porque você pegar aquela informação para pagar o salário, para pagar a folha, você tem a informação do banco, a agência, né? Você está cumprindo um contrato, né? Você está cumprindo até a lei que diz que você tem que pagar a remuneração ali pelo trabalho. E também tem uma outra hipótese que justifica o uso do dado e que independe do consentimento, que é a execução do contrato. E quando a gente fala de execução do contrato, a lei também traz a hipótese de procedimentos preliminares ao contrato. E o que é isso? É justamente o processo de seleção, né? Nada mais é do que um procedimento prévio a uma possível contratação. Quando a gente fala do contrato, não quer dizer que ele tenha que ser celebrado. E aí, a questão aqui era, bom, então a pessoa vai me mandar o currículo, o que eu faço? Eu mando um termo de consentimento para ela? Né? Não, porque você ter essas informações pode ser enquadrado na base legal de execução do contrato. Aí, abrindo uma brecha aqui de uma coisa que você falou que eu lembrei agora, aquela hora que eu tinha comentado. O que muitas empresas estão fazendo? Lá no site, no Trabalhe Conosco, ao invés de deixar aberto para a pessoa colocar o currículo e enviar, criando formulários, porque você evita que a pessoa saia te dando dado excessivo. Porque às vezes a pessoa coloca o número de filhos no currículo, a foto, o gênero, todas as questões que a gente fala excessivo, entram para dentro da empresa sem a empresa querer. E aí a gente, de fato, pode ter ajustes mais simples e ajustes que podem ocorrer com o tempo. Então, esse é um deles, até para a gente avaliar. Mas a pergunta em si era outra. Mas vou deixar você falar sobre essa questão do consentimento para a gente responder essas questões de currículo. Travou um pouquinho no final, mas acho que você passou a palavra, né? Sim, a questão do RH, no geral, gosta muito de termo, sabe? Fazer um termo para tudo. Então, aí já incluíram no rol de termos um termo de consentimento. Então, sempre, calma, vamos ver se realmente é necessário ter um termo. Posso incluir já um consentimento no contrato de trabalho? Não pode, né? Não pode. Como a Denise já explicou, o consentimento é a exceção ali das bases legais de tratamento da LGPD. Então, não vamos incluir consentimento no contrato de trabalho, não. Você pode
fazer algum aditivo, já explicando que os dados serão tratados, mas não o consentimento, né? Deixa para usar o consentimento numa situação específica e quando chegar essa situação, né? Então, no contrato de trabalho, não vamos incluir consentimento. E até assim, operacionalmente, né? Porque quando o consentimento ele está dentro de um contrato, quando você precisa de um consentimento dentro do contrato, você precisa ter uma cláusula destacada e informar qual é a consequência se ele não der o consentimento. Então é algo que, por exemplo, né, o consentimento também tem que ser informado. Aí você escreve lá um monte de coisa do consentimento, mais para frente você muda alguma coisa nessa relação, você tem que aditar os contratos de trabalho. Então, operacionalmente, se precisa do consentimento, um termo separado é mais vantajoso. Inclusive quando a gente fala de política, porque quando a gente falou de transparência, para o empregado, a gente usa uma política interna de privacidade para eu demonstrar como eu uso os dados dele. Agora, quando eu coloco dentro do contrato de trabalho, quando eu quero incluir essa cláusula de proteção de dados, qualquer mudança que eu fizer, de novo, eu preciso mudar o contrato. Então, a gente sempre também trata essas questões de transparência dentro da política de privacidade interna. Aí, voltando para o currículo, que era a conversa, né? Quando a gente fala sobre o procedimento, então, antes do contrato, a gente tem essa base legal de execução de contrato para ter essas informações. Isso com base, inclusive, mesmo nessas gravações, nessas vídeos, né? Agora que a gente tem até por conta da pandemia, já estava, né, um caminhar para isso antes mesmo, né, das entrevistas começarem a ser feitas de forma remota, mas aí, de fato, consolidou com a pandemia. E aí, e por quanto tempo eu posso manter essa gravação? Por quanto tempo eu posso manter essa gravação? Né? E a mesma coisa do currículo. Aquela pessoa não foi selecionada. Eu posso manter o currículo dela ou não? Então, a gente tem duas formas, né, de você tratar desse assunto. A gente tem empresas que vão pelo legítimo interesse. E o que elas falam? Olha, é interesse daquela pessoa, se ela não foi chamada para essa vaga, se eu tiver uma próxima vaga, eu chamá-la, mas qual que é o lema, né, ali do legítimo interesse? Você tem que balancear o direito do titular e o interesse da empresa. Feito isso, preciso dar transparência. Então, a pessoa tem que saber aquela coisa, né? Olha, posso manter suas informações para vagas futuras? Essa questão do sim ou não, essa conversa mais informal, não necessariamente é um consentimento, né? É uma transparência. Eu vou manter aquelas informações, eu posso deixar na minha política que as pessoas que colocam lá no site, querem trabalhar e tudo mais, eu posso definir um prazo que eu vou manter essas informações. E esse prazo, eu tenho visto muitas empresas dizerem um prazo de 2 anos. Não tem um prazo legal para manter o currículo, né? Mas eu tenho visto. Você tem visto alguma coisa em relação a isso? E eu vejo 2 anos, até porque eu sempre falo, quando o prazo não está na lei, você precisa entender o que faz sentido para o negócio. Tem empresas, por exemplo, que têm datas distintas para considerar um cliente inativo e apagar o dado. Para o empregado ou para um futuro, para um candidato, eu achei que 2 anos fazia sentido. Por quê? Porque você muda essas informações. Então, não adianta você ter um currículo desatualizado. Você tem visto essas questões de prazo, de guarda de currículo? Sim, a gente pensar que o prazo prescricional, aí do ponto de vista trabalhista, a gente orientaria a observar, guardar o documento enquanto ele vai ser útil para fazer uma defesa, fazer uma comprovação. Então, sempre ficar atento ao prazo prescricional daquele direito de ação que está tratando daquela matéria. Os documentos trabalhistas, em regra, a prescrição é bienal e quinquenal. Então, ele tem 2 anos para ingressar, né, com a reclamação trabalhista e pode cobrar os 5 anos anteriores. No caso de uma seleção, não teve a relação ainda de emprego, né? Então,
há entendimentos de que seria essa alegação discriminatória, teria um prazo de 5 anos da não contratação. Então, ele poderia demorar 5 anos para reclamar que ele foi discriminado. Então, assim, até 5 anos Mas a gente aí, conseguiria olha só, justificar. olha a finalidade. Vamos lembrar da finalidade. Se você guardar o dado dele, alegando prazo prescricional para se defender, você não pode ligar para ele e falar que se ele quer, se tem que tem uma nova vaga para ele, porque você manteve no banco de talentos e não num banco de dados para caso você queira entrar com uma ação. Então, eu acho que tem essa separação também, né, em relação Sim. a manter o dado no banco de talentos para eu entrar em contato com aquela pessoa por quanto tempo. Você pode, inclusive, manter o prazo, né, e pensar nos 5 anos e tal, para trás, para frente, né, quer dizer, aí pensar no prazo e colocar o mesmo. Mas eu vejo que as empresas falam que para banco de talentos, para eu pesquisar pessoas e oferecer uma vaga, que esses 2 anos seria algo interessante para eu não trabalhar com informações desatualizadas. Mas a empresa precisa avaliar os seus prazos em geral para fazer sentido. Operacionalmente, essa questão de prazo, né, o tempo que você vai manter, é uma das questões mais difíceis da gente acertar, né, com a LGPD. Então, precisa tomar esse cuidado. E mesmo com documentos relacionados ao contrato de trabalho, né? Porque eu falei da prescrição bienal e quinquenal, mas tem documentos, por exemplo, relacionados ao salário família, o ASO, né? De doenças ocupacionais, aquela questão dos exames periódicos, ele pode ser solicitado por mais tempo PPR, PCMSO, então que falam das condições de trabalho do empregado, ele pode vir a requerer para comprovar numa ação contra o INSS, e aí a empresa tem que guardar mais tempo. Então, não é tão simples o tempo de guarda de cada documento. Mas, assim, também não recomendo guardar tudo para o resto da vida. A gente tem que fazer essa análise dos tempos, dos prazos prescricionais de cada documento e ter as cautelas necessárias aí nesta guarda. Tem até o pessoal falando aqui, ó, que acreditava que um período de 6 a 9 meses seria um prazo ok para a pessoa, né, estar com o currículo atualizado. E eu acho que depende muito do negócio da empresa. Você está dentro de uma empresa onde o giro é muito grande, de fato são pessoas, né, que trocam ali muito rápido as informações mesmo, né, tem pelo próprio tipo de emprego ou do negócio, pode ser que faça sentido sim você reduzir esse prazo. Mas às vezes a gente está falando, né, da nossa própria área, do direito. Às vezes é muito difícil você ter essa pessoa com um currículo desatualizado em 6 meses. Né? Então eu acho que vai variar também em relação a esse negócio. Mas eu acho que o principal que a gente tem que mencionar aqui se vai armazenar o currículo, se vai guardar a informação, não importa a base legal que você utilize, se você pode optar pelo consentimento nesse caso, para ele ser válido, o que você precisa? Cumprir com os requisitos do consentimento. Ser claro, indicar por que você vai usar aquela informação, só usar aquela informação para a finalidade que você indicou, ter o maior transparência possível e deixar esse consentimento livre, né? Não deixar uma caixinha já praticada, não colocar no meio lá do termo que ele vai assinar e achar que aquele é o consentimento. Então, tem uns cuidados maiores. Você pode usar também aquele dado com base no legítimo interesse. E se a pessoa não quiser que o dado seja mantido ali, ela vai exercer o direito dela, né? Que a gente chama de opt-out e pedir para aquela informação ser excluída. Então, você vai avaliar, né? Não é muito o nosso tema hoje a base legal, mas você pode manter aquela informação. O prazo, a empresa que vai definir com base nas suas rotinas e no que faz sentido. Tem empresa que faz uma limpeza anual, você pode até estabelecer algo. E além do prazo do banco de talentos, a Cláudia lembrou bem da possibilidade de você armazenar por um período maior
para se defender em uma eventual demanda, né, de não ter contratado a pessoa e ela justificar, alegar algum tipo de discriminação, ou até contratado, né, e a pessoa ainda assim alegar depois que teve algo diferente disso. Regina, depois sinaliza aqui se a gente respondeu essa dúvida. Teve gente perguntando aqui se o consentimento é válido, e a gente falou um pouquinho antes sobre a diferença entre empregado e empregador, né, da própria relação, né, de, como é que fala, autonomia, não é? A relação. Porque o empregado pode se sentir. Desigual, né? Não tem um equilíbrio nas relações, né? Então, ele pode se sentir ali coagido para assinar o consentimento. Então, por isso que o consentimento na relação empregatícia tem que ser utilizado com muita cautela, porque não seria um consentimento livre, né? Assim, e desimpedido. Ele tem uma certa reserva, porque é quase que um contrato de adesão, vamos dizer assim. Ele está trabalhando para a empresa, ele precisa aceitar ali os termos da empresa. Então, esse é um outro ponto ali de cautela no consentimento na relação de emprego. Exatamente. Eu Aí vi até ali a que a gente. Uma outra. Termina aí. Não, eu também vi uma pergunta, olha, consigo coletar o consentimento geral para regularizar tudo? Eu acho que a gente já falou disso. Não, o consentimento é específico, né? Aliás, na própria lei já está escrito que o consentimento genérico vai ser considerado nulo. Então, isso está com todas as letras. Vamos ver aqui uma outra questão que a gente colocou: uso excessivo, coletar consentimento para tudo, ter uma diferença aí do processo de seleção, admissão, né, para tomar um cuidado com aquilo que está coletando. Eu tenho outros 2 pontos e a gente tem um pouco mais de 10 minutos. Um deles é sobre questões de gestão de acesso. Querendo ou não, ou segurança, né, em si. Eu não acho que ela está totalmente ligada no RH, mas em alguns casos está. E aí um outro ponto, né? A LGPD não se aplica só ao dado digital, se aplica ao dado físico. E às vezes a gente vai na empresa, você tem a área de RH, todo mundo pode entrar, o pessoal faz a festa do aniversariante do mês dentro do RH, as gavetas tudo aberta, todo mundo com as informações em cima da mesa. Então, isso é uma questão de segurança que pode ser cuidada dentro da área de RH. E outras, fora do RH, de fato, a gente tem questões de gestão de acesso, né? Será que todo mundo dentro do RH precisa ter as informações de salário das pessoas? Ou só aquelas pessoas que cuidam de benefícios e pagamentos, né? Então, eu vejo muito isso nas empresas nesse dia a dia, de lidar com essa área, nessa demanda. O que você vê, Cláudia, de segurança em relação a esses pontos do RH? O que você já viu na prática e até de perguntas aí que você recebe? A gente tem que realmente ter muita cautela e pensar, quando for fazer esse levantamento para adequação da LGPD, já ir pensando no que dá para ajustar de fluxo, né? Porque tem muita coisa que sempre foi feito assim, mas dá para mudar. Então, acho que tem que segregar esses acessos mesmo. Então, assim, a pessoa... isso eu estou falando no âmbito de uma empresa grande, né? Porque numa empresa pequena acaba que ele tem um RH que vai cuidar de tudo, mas no âmbito de uma empresa grande, então tem ali a equipe de folha, de pagamento, que vai ficar direcionada a isso. Então, restringir, ter o cuidado de que essas pessoas tenham os acessos aos sistemas, outras pessoas de benefício que cuidem, então, de vale transporte, de outras questões, e fazendo cada um em umas caixinhas. É lógico, pode haver um rodízio, assim, a pessoa fica um tempo em uma função, um tempo em outra, mas enquanto ela estiver ali, ela ter aquele acesso. Isso é muito importante. Mas eu vejo que várias empresas, assim, elas já costumam se adequar, já têm buscado se adequar com essas questões de segurança, por exemplo. O RH, a impressora, às vezes é uma impressora no setor, não deixa, manda imprimir um recibo de férias de um empregado e deixa lá a semana. No escritório acontecia bastante isso, a gente imprimia ali e demorava para buscar.
e outra pessoa pegava. Então, as empresas têm já cuidado da impressora ter ali, ser habilitada com crachá, para só aquela pessoa que mandou imprimir conseguir pegar o que ela imprimiu. Esse é um cuidado bem importante, né, para não deixar ali circulando aquele documento. Porque a gente muito se fala de segurança dos dados no meio eletrônico, mas ali na mesa da pessoa também deixar um documento virado, um documento aberto ali também é uma falha de segurança, né? Com relação a atestados médicos, por exemplo, a pessoa não, Dados sensíveis, né? Dados de saúde. então, às vezes, o atestado médico circula ali por muitos gestores, isso não é o ideal. Então, assim, tem um SESMIT, tem ali um médico da empresa, direcionar somente para o médico, né? Muitas empresas já têm um sistema próprio de envio, então esse não vai ficar circulando WhatsApp, e-mail, vai ser direcionado ali para o canal e para quem de fato precisa receber aquela informação, que é o médico, a enfermeira, e não ficar circulando. Então, são cuidados, né, que a empresa precisa ter ali no dia a dia. O pessoal está comentando de outros pontos de segurança, né? Como a gente está falando do RH, a gente está falando de coisas que as pessoas de fato têm um controle maior ali, né, na sua área. O pessoal está falando também sobre você não bloquear o computador quando sai da mesa. E isso é o que a gente fala, né? O grande gargalo da proteção de dados é o erro humano, a falha humana. Então, muito mais, assim, na adequação é muito importante treinamento e conscientização. E essa questão, né, de senhas, trocar senhas, deixar o computador aberto, é muito parte aí da pessoal de segurança mesmo, né? Acho que teve uma outra pergunta aqui também, se salário e desconto são dados sensíveis. Não são. Dados sensíveis são aqueles dados que estão na lei, raça, origem étnica, filiação sindical. Filiação sindical, hein? Teve aquela mudança, né? Que agora você tem que ter o consentimento. Então, nesse caso, olha, entra o consentimento, porque a própria legislação determina que você, só com o consentimento do titular, você vai ter, né? Vai poder fazer a filiação no sindicato. Questões religiosas também, dados de questões religiosas. Saúde, orientação sexual, biometria, não entra dados financeiros, salário, não entra no dado sensível. Mas olha só, você não vai cumprir com alguns requisitos da lei específicos para o dado sensível. Mas entre os dados pessoais comuns também tem uma hierarquia. Por quê? Se você tem um dado financeiro, o risco, né, o dano que ele pode causar é maior do que só o nome e o CPF. Então, você vai ter uma segurança maior em cima desse dado, né? Você pode não precisar cumprir alguns requisitos, mas você tem que tomar cuidado em relação ao risco. Você falou de biometria e eu recebi uma pergunta. Eu sei que a gente está correndo, você bem, está quase acabando o tempo. Eu vou tentar responder, porque eu acho que é uma questão muito importante. O biometria é um dado sensível, mas eu posso fazer o controle de ponto por biometria? É uma pergunta que eu recebo bastante, que eu vejo circulando bastante. Entendo que sim. Temos justificativas para isso. Temos uma base legal que ele tem uma previsão numa portaria do Ministério do Trabalho que autoriza o controle de ponto por biometria. Então, ela tem ali efeito de lei, essa portaria do Ministério do Trabalho, o antigo Ministério do Trabalho, né, que hoje ele foi incorporado para o Ministério da Economia. Então, tem essa base legal, tem uma portaria que autoriza, e também a necessidade. Num grupo de estudo de juízes do trabalho, eles já discutiram esse tema e falaram que a biometria é o meio mais eficaz de controle de ponto. Então, é o meio assim, mais seguro. Além da gente ter a base legal, a gente tem essa questão de que não teria... Ele é o meio mais eficaz e seguro para esse tipo de controle. Então, eu entendo que sim, não tem problema assim. E eu vou complementar, porque você está falando de uma necessidade que é controle de ponto. Mas tem empresas que não controlam ponto pela biometria, mas para você entrar no condomínio da empresa, você coloca a sua biometria, né? E aí, não é a base legal do trabalho.
Mas a gente tem a base legal do dado sensível, que é prevenção à fraude e a segurança do titular. Então, isso você também não precisa de consentimento e é legítimo esse uso do dado para essa finalidade. Vou falar uma última coisa em 4 minutos, que é compartilhamento de dados com terceiros. Gente, também prestem atenção nesses pontos. Eu, quando entrei no meu emprego anterior, eu já recebi um cartão do Gympass. E eu poderia não querer ter esse benefício, né? É um benefício, tem benefícios que de fato eles já estão indicados, né? Ou no contrato, convenção, mas a academia, eu poderia não querer que meu dado fosse compartilhado. E a academia ficava ligando, olha, mas você não quer fazer, e manda e-mail e tudo. E hoje as empresas mudaram isso, não só a academia, né? Outros terceiros. E o que eu recomendo sempre? Se você tem um terceiro, se você tem uma parceria, você divulga isso internamente. E aí tudo bem. Divulga para os funcionários, olha, temos uma parceria com a empresa tal, se você quiser, você apresenta lá seu documento e você vai ganhar um desconto, ou você vai ter algum tipo de outro benefício. Então, também tem que tomar o cuidado, porque a LGPD prevê, inclusive, a responsabilidade solidária entre quem envia a informação, quem recebe a informação, né? Tem os termos específicos, a gente trata disso aqui em outra live, mas eu vejo isso com essa necessidade de ter um cuidado ainda maior agora. Que você já viu também essas questões? Sim, não só com terceiros, mas na própria empresa. A gente tem que também pensar o porquê que eu vou compartilhar aquelas informações. Aquela outra área, né? O RH às vezes precisa passar informações para outra área. Eu preciso mandar todos esses dados ou eu posso passar só fazer a soma e passar, preciso detalhar os dados, então tem que ter esse cuidado. Preciso mandar uma lista com nome, CPF, salários, tem que ver, tem que analisar. Está pronto, já manda. Está pronto. Espaço, né? Com 50 colunas, sabe? Não, precisa analisar se a outra área, se o outro departamento vai precisar de todos aqueles dados mesmo, para a gente evitar circular dados em excesso, né? Então, isso para dentro da empresa ou para atender uma auditoria, a gente tem que ver exatamente o que a auditoria precisa, qual que é o ponto que você vai analisar. Então, eu vou te entregar aqui exatamente o que vai analisar. Então, tem que ter esse cuidado, né, de não circular dados em excesso. Não, a gente falou do dado excessivo, mas aqui o risco é ainda maior, porque quando você compartilha com alguém fora da empresa, você tem essa questão de responsabilidade, então o cuidado é ainda maior. A gente tem 1 minuto, eu queria agradecer quem está aqui com a gente. Teve dúvidas que passou, até porque não era tanto tema, e aí eu preferi a gente continuar no nosso tema, mas quem mandou, acho que questão também de escritório de contabilidade, pode mandar por direct, que a gente responde. Quem não me segue aqui, faz favor aí, segue a gente, acompanhe o nosso conteúdo, que a gente está aqui mandando muita informação, muita dica sobre privacidade e proteção de dados, e te deixei 30 segundos. Vou agradecer a participação. Denise é a nossa musa da LGPD. A gente, qualquer dúvida que a gente tem, recorre a ela. Então, é um prazer dividir aqui esse tempinho com você. Fico muito feliz. Obrigada, Cláudia. Um beijo, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.